Onde é que tá aquele equipamento aqui que vai botar aqui no programa aqui? Ué, vocês estão aí, rapaz? Hoje é terça-feira. Hoje não é comigo não, é com a professora Helena. Mas eu vou fazer uma participação especial. Clique em curtir aí, deixa o seu likezinho bonitinho e daqui a pouco a gente volta. Tchau! Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante para quem faz redação, que é o bom uso das citações. Muitas vezes vocês são estimulados a fazer citações dentro do texto, vocês mesmos procuram citações para colocar no texto, mas a gente não sabe muito bem como encaixá-las na nossa redação, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Primeiro, quero conversar com vocês sobre como que a gente faz para escolher aquela frase que vai ser encaixada no texto, citando algum autor, certo? Primeira coisa, você tem que conhecer minimamente o autor que você vai citar. Não basta você recolher por aí, né? Tem muita lista na internet de citações, dando possibilidades ali de frases, dizendo que se encaixam em um tema ou em outro, enfim. Mas não adianta você pegar essas frases prontas dessas listas, sem saber se aquela frase realmente é do autor, sem saber em que livro ele disse ou em que entrevista ele disse aquilo, né? Sem saber quem é aquele autor e por que ele é uma pessoa importante para ser citada. Então, quando você estiver estudando aí essa parte de atualidades, de conhecimento de mundo, e que você quiser usar uma frase de alguém porque você acha ela muito boa e que se encaixa muito bem em algum tema, dê uma olhada, dê uma pesquisada para saber quem é esse autor, o que ele fez da vida dele, quais são os estudos e por que ele é uma pessoa importante, tá? Então, conhecer minimamente a vida do autor é a primeira condição aí para o uso de uma boa citação. A segunda condição após conhecer a obra como um todo, entender em que contexto aquela frase foi dita, certo? Porque tem algumas citações que parecem servir para um contexto geral, mas na verdade elas não queriam se referir a essa ideia mais generalizada, elas tinham um objetivo mais específico, dentro de um recorte mais específico, certo? Você tem que observar isso direitinho, se aquela frase foi citada dentro de um texto que falava, pelo menos, de um assunto parecido com o assunto da redação que você vai fazer agora, certo? Então, isso também é uma coisa importante, porque a gente sabe que muito erro é cometido por a gente retirar as falas das pessoas dos contextos em que elas foram ditas inicialmente, tá bem? Então, observar o contexto também é uma questão bastante importante, tá? O terceiro critério aí de escolha das citações é entender, ter na sua mente organizado qual é o seu objetivo com aquela citação, para onde você deseja levar o texto com aquela citação. Você não precisa colocar citação em todas as partes do seu texto, ao contrário do que muita gente diz por aí. Você não precisa, na verdade, nem colocar citações no seu texto. Isso não é uma coisa obrigatória em nenhum concurso, em nenhuma prova. O que a gente estimula? Por que a gente estimula o uso de citações? Porque a gente sabe que um conhecimento de mundo é interessante você mostrar. Mostrar o quanto você estudou, o quanto você sabe sobre as coisas e o quanto você é capaz de relacionar várias áreas, né? Então, sim, a gente estimula o uso de citações. Mas não sendo ela obrigatória, você não precisa fazer em todas as partes do texto, você também pode usar só quando fizer sentido, certo? Em vez de sair por aí encaixando um monte de citação aleatória. Então entenda aonde você deseja chegar no seu texto, qual é o objetivo da sua argumentação e tenha certeza de que aquela citação te leva a esse objetivo, tá certo? Isso é óbvio, você faz com a prática de olhar sempre para o seu texto. Na semana passada nós discutimos a importância de reescrever o texto, então pode ser também um exercício interessante, olhar para os textos antigos e pensar como que você poderia encaixar algumas citações ali para melhorar o seu texto, inserindo dentro do objetivo argumentativo que você já tinha escolhido, tá certo? Partindo disso, a gente vai conversar agora sobre como a citação deve ser feita. A gente sabe que existem duas formas de inserir informações que não são nossas, de inserir falas de outras pessoas no texto. A primeira delas é o discurso direto. O discurso direto é aquele em que você faz uma reprodução literal da frase
da outra pessoa que você vai citar, certo? Para fazer essa reprodução literal, você tem que observar duas questões. Primeiro, ela deve vir sinalizada, algum sinal gráfico deve ser usado. Em textos narrativos, a gente costuma usar o travessão, né? Abre o travessão e depois coloca a fala da outra pessoa. Em texto dissertativo, que é o predominante dos vestibulares, que é o que vai ser cobrado de você no Enem, por exemplo, a gente evita o travessão. Como que a gente faz? A gente insere a fala entre aspas. Então você abre aspas, coloca a frase, fecha as aspas, depois diz de quem ela foi, ou você pode também já ter dito anteriormente de quem essa frase era, certo? E também aqui é importante observar o seguinte: se você vai fazer o discurso direto, você precisa obrigatoriamente ter a frase decorada. Você precisa saber ela inteirinha, não pode retirar nenhuma vírgula, não pode modificar nenhuma palavra. Você tem que usar a fala exatamente como ela foi dita pela pessoa que você está citando, ok? A outra forma, que pode ser mais simples para quem não consegue decorar integralmente a fala, é o discurso indireto. No discurso indireto, você faz uma reprodução adaptada, ou seja, você usa as suas palavras para dizer a ideia do outro, a ideia da pessoa que você está citando, certo? Eu acho muito mais interessante o discurso indireto. Óbvio, em alguns contextos cabe muito bem o discurso direto, mas o discurso indireto fica muito mais fluido dentro do seu texto e mostra que você entendeu aquela frase, aquela citação, aquele conceito e não simplesmente decorou aquele conceito, certo? No discurso indireto, a gente não usa nenhum sinal gráfico, não é para colocar entre aspas, não é para marcar com nenhuma outra forma de sinalização gráfica, beleza? Então, espero que você tenha compreendido e agora você vai ficar aí com o professor Lúcio, vai trazer para você algumas dicas de citações da geografia que podem ser usadas na sua redação para trazer essa interdisciplinaridade bacana que a gente já trabalha aqui no Agora Disserte, tá bem? Lúcio, alô bonitão, alô bonitona, olha eu aqui invadindo o vídeo de terça-feira da professora Helena, eu, professor Lúcio Brandão, das quintas-feiras, seu geógrafo, para falar um pouquinho das citações. Trouxe algumas citações que você pode utilizar facilmente aí na sua redação e vai ilustrar bastante vários temas, então vale a pena você estar sempre muito antenado. A geografia ela é uma ótima carta na manga para citações, porque a geografia fala desse mundo, discute esse mundo em que a gente vive, por diversas visões, diversas maneiras de ver o mundo. Então, a geografia é sempre uma carta na manga interessante para você ter, para você poder citar, utilizar aí nos seus textos de forma mais variada, beleza? Bom, o primeiro geógrafo que eu vou trazer é o Aziz Abi Saab. Eu sei, o nome é difícil de falar, para mim também é. Ele era filho de libaneses, mas era brasileiro, né? Geógrafo, professor universitário, e ele é conhecido como uma referência quando você fala da questão ambiental em relação à questão social. Então ele fala justamente dessa relação entre o ambiente e a pessoa. Ele foi o criador, por exemplo, da divisão brasileira morfoclimática, né? Onde você vai juntar a forma e mais o clima daquele espaço e você vai dizer as características, as zonas de transição. Então ele é considerado uma referência mundial. E aí eu vou trazer a citação que ele diz o seguinte: evidentemente, para os que não têm consciência do significado das heranças paisagísticas e ecológicas, os esforços dos cientistas que pretendem responsabilizar todos e cada um pela boa conservação e pelo uso racional da paisagem e dos recursos da natureza somente podem ser tomados com motivo de irritação, quando não de ameaça, a curto prazo, à economicidade das forças de produção econômica. Então aí a gente já vai observar uma citação onde ele vai trazer esse debate, né, entre o desenvolvimento, entre o meio ambiente, entre a busca pelo avanço econômico e esse avanço sobre o meio ambiente, essa grande discussão, né, porque a gente muitas vezes não entende a importância dessa paisagem. Vai lembrar aí o Cerrado brasileiro, né, que foi tomado pelos avanços, pelos ditos avanços econômicos e que foi uma grande destruição de um dos biomas mais importantes do mundo. Então é interessante se você ver esse tema, um tema que fale sobre a importância econômica aliada ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, você pode, por exemplo, cravar aí o Aziz Abi Saab, beleza?
Uma outra personalidade que não é especificamente um geógrafo, mas que é interessante, eu vou trazer uma frase que eu acho muito interessante quando você fala, por exemplo, dos contrastes sociais, né? Se a sua discussão no seu tema for justamente essa, é o Karl Marx. Ele dispensa muitas explicações, muitas informações sobre ele. A frase é a seguinte: a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classe. Né? Então ele vai colocar essa divisão, né? E se a gente for perceber bastante a nossa história, a história da civilização, a gente vai perceber que sempre as classes estão se opondo dentro desse processo, né? Em busca de melhores condições, em busca de manter a sua dominação. É interessante, você pode iniciar, por exemplo, a sua discussão na sua redação sobre diferença de classes, trazendo aí o Karl Marx, né? Eu não vou nem falar muito sobre ele, porque senão parece que eu sou marxista, e não necessariamente. Ele era um grande teórico e vale a pena ser lembrado. O próximo geógrafo que eu vou falar, esse é marxista, que é o David Harvey, né? Ele que é um geógrafo inglês, né? Uma sumidade atualmente quando você fala das questões urbanas, né? Um geógrafo que tem uma grande produção, roda o mundo trazendo esse debate, e ele sim é assumidamente marxista, e aí eu vou trazer algumas frases dele. A primeira é a seguinte: quem tenta construir obras de infraestrutura úteis é acusado imediatamente de socialista. E aí a gente pode trazer para o debate atual, né? Muitas das ações que a gente vê, muitos dos direitos que a gente luta, que a gente discute, toda vez que a gente fala em direitos ou na posição do Estado em produzir melhor qualidade de vida, né? O estado de bem-estar social, todo mundo que fala sobre isso é acusado de marxismo. Então, por exemplo, você pode trabalhar sobre isso na sua conclusão lá, quando você estiver trazendo as soluções, né? Você pode trazer o David Harvey com essa frase para poder ilustrar essa ideia de que não necessariamente melhorias sociais estão ligadas ao socialismo. A próxima frase ainda do Harvey, ele vai dizer: desde a década de 70, houve uma ideia dominante de que a resposta era privatizar. Há muitas alternativas para o setor público forneça melhores serviços do que o setor privado. E aí é interessante, né, que o Harvey ele vai trazer justamente essa análise quando a gente fala de privatização, a ideia de que o privado é melhor, de que o público não presta, não funciona. Vale lembrar que depois da redemocratização, no início do governo Collor e em diante, né, a questão de privatizar a maioria das empresas estatais, como se elas fossem empresas de alto custo, empresas que não funcionavam de forma adequada, que o setor privado tem mais capacidade e expertise para tocar essas empresas, e isso começou um processo de privatização muito intenso no Brasil. Né? Então, existem métodos de você produzir uma empresa estatal, ter uma empresa estatal e que ofereça excelentes serviços, né? Como, por exemplo, a Petrobras, que é uma das líderes mundiais em extração de petróleo, principalmente o de alta profundidade. Então vale a pena a gente trazer esse debate. Acho que o Harvey pode ser trazido aí para a gente discutir justamente essa questão da privatização, né? Ainda falando do Harvey, ele tem mais uma frase muito legal: é hora de adaptar ambiente urbano ao tipo de gente que queremos ser. Então, aí ele vai trazer esse debate sobre como o ambiente urbano, que é a área de pesquisa, a área de discussão do Harvey, como ele é desigual, né? Desigual, até mesmo desumano. Né? Então, se a gente quer uma cidade mais justa, uma cidade mais correta, de pessoas mais justas e mais corretas, nós temos que diminuir o quê? As desigualdades sociais. Essa é uma das grandes mazelas do centro urbano, né? Uma aglomeração de pessoas onde você vai ter uma discrepância social muito grande. Então, você pode usar isso aí mais uma vez para falar lá na sua conclusão, quando você vier trazer novas ideias, novas propostas para melhorar o ambiente urbano, no caso. O próximo geógrafo é mais um brasileiro, é Josué de Castro. Ele que nasceu em Recife, né, era advogado, geógrafo, e a principal bandeira que o Josué de Castro levantou ao longo de sua vida foi justamente a luta e o combate da fome. Então ele pode estar enquadrado em vários temas muito interessantes. Ele foi conhecido mundialmente, levou essa sua palavra para vários lugares. Sua análise sobre esse mundo e sobre a importância de diminuir a mazela da fome, de extinguir a mazela da fome.
eu trouxe duas frases dele. A primeira é a seguinte, é uma das frases que eu acho mais impactantes, que ainda está ligada ao que o Harvey fala lá atrás, de que tipo de cidade que a gente quer construir. Olha só que interessante. Existem 2/3 de pessoas que não dormem porque sentem fome, e 1/3 de pessoas que não dormem por medo dos que sentem fome. Como a gente sabe, o Brasil é um lugar que tem uma acumulação de renda muito intensa, né? E o que o Josué está dizendo aí? Então a gente vai ter 2/3, uma maioria da população que vai passar fome, né? Que não vai dormir por fome. Enquanto isso, 1/3 que não tem fome, mas também não vai dormir por causa daqueles que sentem fome. Por quê? É justamente esse processo de acumulação do capital, exclusão social desses mais pobres, que vai gerar vários processos. Entre eles, a favelização, entre eles, a violência urbana, né? Então, por mais que você more dentro de um condomínio, com todo o sistema de segurança, um dia você vai ter que sair lá de dentro. E a mazela social, ela vai estar lá fora te esperando, né? Ela vai estar ali o tempo todo aguardando a sua presença através de várias coisas. Pedintes, violência, sobrecarga no sistema de saúde. Tudo isso vai acontecer por causa dessa discrepância social. Então é interessante essa análise. Enquanto uns não dormem porque têm fome, outros não dormem por medo desses que têm fome. A outra frase, ainda do Josué de Castro, é a seguinte: constitui, pois, a luta contra a fome, concebida em termos objetivos, o único caminho para a sobrevivência da nossa civilização, ameaçada em sua substância vital por seus próprios excessos, pelos abusos do poder econômico, por sua orgulhosa cegueira. Numa palavra, por seu egocentrismo político, sua superada visão ptolomaica do mundo. E aí o Josué vai trazer mais uma vez esse debate, né? Essa discussão sobre essas desigualdades, sobre como é importante esse impacto sobre a fome, né? Ainda mais no período em que o Josué fazia essa análise geográfica, era uma análise onde a fome no Brasil ela era muito maior. Sempre estourar na mão daquelas pessoas mais vulneráveis a esse impacto econômico. Então, vale a pena a gente pensar um pouco disso, e o Josué ele pode ser analisado de uma forma geral. Você pode usar só um trecho dessa frase, como você achar melhor para enquadrar essa ideia dentro da sua redação. Bom, eu trouxe 4 geógrafos, né? Trouxe o Karl Marx também aí só para trazer uma ilustradinha, mas eu trouxe 4 geógrafos, sendo que esse último ele é conhecido mundialmente e ele é o mais importante geógrafo que nós já tivemos aqui em terras tupiniquins, certo? Estamos falando de Milton de Almeida dos Santos, ou simplesmente Milton Santos. Não é Milton Santos, jogador do Botafogo. Milton Santos, o geógrafo brasileiro. Ele foi importantíssimo para a renovação da geografia nos anos 70. Além disso, construiu ao longo do tempo, nos seus últimos anos de vida, um longo debate sobre a questão da globalização. Essa globalização um tanto quanto utópica, essa globalização um tanto quanto perversa, ele vai trazer a sua análise sobre esse mundo, ele vai dissecar esse mundo de forma única, como só Milton Santos foi capaz, um geógrafo negro e que ganhou nada mais nada menos do que o Nobel da Geografia. É o prêmio Valtrin Lud, que ele ganhou em 1994. E somente Milton Santos, na América Latina, até hoje, tem esse prêmio como geógrafo tão conhecido e tão fantástico que ele foi, e tanta contribuição que ele ainda deixou pra gente continuar essa análise, continuar esse debate. E aí eu vou trazer a primeira frase do Santos, onde ele vai falar aquilo que eu falei lá no início, com relação à capacidade da geografia em construir a sua análise de mundo. Olha só. O poder da geografia é dado pela sua capacidade de entender a realidade em que vivemos. Olha só que bacana, né? A geografia é justamente esse grande centro que vai atrair outros núcleos, outras ciências, para poder construir a partir daí uma análise desse mundo, sobre diversas formas, sobre várias análises. Né? Então, o Santos ele reafirma aquilo, a importância da geografia. Né? Geografia essa que vem sendo considerada como a história menos importante, por exemplo, no ensino médio, que talvez você esteja concluindo agora. E a próxima frase, ela fala muito ao nosso coração, que ela fala justamente dessa polarização que o Milton Santos não viu, mas que nós estamos vendo hoje em dia, né? Essa polarização que nós temos no Brasil, a polarização política, a polarização no futebol, a polarização em todos os debates que nós fazemos, né? E ele vai dizer o seguinte: a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Olha que interessante isso,
né? A gente perde tanto tempo, a gente discute tanto, né? Observando aquilo que a gente não concorda, né? Por exemplo, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas a gente está prestes a chegar às eleições de 2018 e a gente vai ver uma polarização muito grande, né? De um lado, eleitores mais à direita e que vão ter a sua visão. E do outro lado, eleitores mais à esquerda, que vão ter outra visão. E esses dois polos, eles não conseguem chegar a um diálogo entre si, porque eles só conseguem observar aquilo que os diferencia, e não aquilo que os une, né? Só que nós somos uma nação só. Apesar de termos diferentes formas de pensar, somos uma nação. E se a gente não encontra meios de contato, formas de diálogo, automaticamente a gente nunca vai construir a ideia de nação, né? Todos juntos, lutando por uma melhoria conjunta, não para só um grupo social ou para um grupo ideológico, né? E o Santos escreve isso há tanto tempo e deixa aí pra gente essa reflexão sobre o que estamos vivendo hoje em dia. Eu queria terminar então esse vídeo justamente com essa ideia do Milton Santos, né? Essa ideia de encontrarmos o ponto que nos une, né? Como a gente encontrou aqui no Agora Disserte, o ponto que une a geografia, a redação, a língua portuguesa, né? E tantos outros pontos que devem ser ligados entre a gente, né? E esses grandes pensadores, eles podem ajudar a gente a formar um pensamento na nossa redação, né? A construir uma ideia na hora de fazer qualquer tipo de prova. Talvez você não conheça, nunca tenha ouvido falar, né, da maioria dos geógrafos que eu falei aqui. E não é porque eles são geógrafos, eles são cientistas de ponta, mas infelizmente o Brasil não valoriza os seus cientistas, a sua ciência, a sua produção. Mas, a despeito disso, nós cientistas, nós professores e você aí que está sentado assistindo esse vídeo, estamos lutando por essa ciência, por essa capacidade do Brasil de produzir, porque nós já temos muito talento e isso é reconhecido internacionalmente, como os prêmios, por exemplo, que eu acabei de falar do Milton Santos, né? Então, use essas citações, a gente pode fazer um outro vídeo falando muito mais sobre diversas citações que podem ser trazidas, tanto de geógrafos como de outras áreas. Se te interessar, deixa aqui nos comentários, sugere quem a gente pode comentar, o que a gente pode trazer para construir uma citação bacana na sua redação e para formar uma ideia legal para você fazer não só as provas acadêmicas, mas as provas principais, que são as provas da nossa vida. Valeu? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ele é importantíssimo para manter esse canal funcionando, esse canal ativo. Esse canal que faz correção ao vivo do Enem, que faz correção ao vivo da UERJ, que discute ao vivo as literaturas que vão cair nos principais concursos. Então, para manter esse canal vivo, você não precisa pagar nada, você só precisa curtir, se inscrever e mandar para os seus amigos. Olha só que bacana esse canal aqui, tem um gordo maluco lá, barbudo, que fala um monte de loucura, tá? Então faz esse favor pra gente, a gente volta no próximo vídeo, eu que aqui invadi o espacinho da professora Helena Faria. Um forte abraço e até mais! Tchau!